Hoje eu vou estar falando aqui sobre uma fase importante do desenvolvimento humano, que é justamente a fase adulta tardia, né? Que se inicia basicamente após os 65 anos de idade. E é uma fase que normalmente é caracterizada por um declínio das atividades físicas, das atividades cognitivas, né? É um processo contínuo, né, de deterioração, né, das funções vitais. E o objetivo hoje, né, da minha explanação é tentar entender por que as pessoas envelhecem. E mais, né, por que existe uma variação nesse processo de envelhecimento de pessoa para pessoa? Por que algumas pessoas envelhecem mais rapidamente do que outras? Esses reflexos, né, de deterioração são mais sentidos. Bom, o termo envelhecimento também é chamado de senescência. Esse termo ele foi cunhado inicialmente por um filósofo grego chamado Cícero. Cícero viveu nos anos 60 a.C. e viveu até os 61 anos, o que na época era considerado um prodígio, porque a expectativa de vida era muito mais baixa, as pessoas morriam muito mais jovens, talvez devido às condições ambientais. Mas Cícero cunhou essa expressão senescência, se referindo ao processo de envelhecimento até de uma forma romântica, dizendo que, embora fosse uma fase de declínio das funções sexuais e da potência física, era uma fase também que o homem, né, ele poderia aproveitar diversas vantagens, né, de orientação em relação aos seus próximos, aos seus familiares, né, e também de uma certa sabedoria que seria acumulada ao longo do tempo. Bom, hoje basicamente existem duas teorias que explicam o processo de envelhecimento. Existe as teorias, né, de programação genética e as teorias das taxas de variáveis. Inicialmente vamos falar das teorias de programação genética. A primeira delas é a teoria da senescência programada. Segundo essa teoria, existiriam genes, né, que seriam ativados e desativados, que fariam parte, né, dessa programação inata que cada ser humano possui e que faria parte de um processo natural, de seletividade natural, né, que todos nós estaremos submetidos. E esse processo, né, seria observado de acordo com alguns parâmetros, né? Talvez o primeiro deles seriam as mudanças epigenéticas. Mas o que seriam essas mudanças epigenéticas? Seria justamente essa ativação e desativação de genes específicos, né, que provocariam, né, o envelhecimento. Segundo os pesquisadores, essas mudanças epigenéticas seriam variações gênicas que não seriam codificadas no nosso DNA, né, e que estariam sujeitas tanto a fatores como hereditariedade, fatores ambientais e também o acaso. Eu não concordo muito com essa questão do acaso pontuada pelo autor, porque eu acredito que tudo está relacionado ou à hereditariedade ou a fatores ambientais. O modo como você vive, né, as condições que você vive também vão repercutir, né, na forma como o seu organismo envelhece. Se você vive em um ambiente saudável, se você utiliza de alimentação saudável, tudo isso vai ter influência no processo de envelhecimento. A parte boa relacionada a essas mudanças epigenéticas é que, por não fazer parte do código de DNA, isso significa que essas mudanças epigenéticas elas podem sofrer a interferência, né, de fatores ambientais que possam retardar esse processo de envelhecimento. Outro parâmetro que foi observado, né, nessa teoria da senescência programada é a questão também das mitocôndrias. A gente sabe que as mitocôndrias são estruturas celulares, né, que são responsáveis
por essa questão do fornecimento de energia para as células. E segundo foi observado em pesquisas, quando há um processo de desfazimento dessas mitocôndrias, isso leva a um processo de destruição celular. E esse processo de destruição celular seria responsável também pelo envelhecimento. Também se observou, né, em pesquisas, que existiriam estruturas chamadas telômeros, né? O que seriam telômeros? Seriam as extremidades, né, de proteção cromossômica. E se essas extremidades elas sofressem algum tipo de encurtamento, né, esse encurtamento aconteceria todas as vezes em que houvesse um processo de multiplicação, esse encurtamento estaria associado à questão do envelhecimento. Foi feita uma pesquisa, né, envolvendo um determinado número de indivíduos que não tinham nenhum tipo de vínculo de parentesco acima de 65 anos e verificou-se uma relação de um menor número de telômeros no DNA e de morte prematura associada a doenças cardiovasculares e até a câncer. Porém, estudos mais abrangentes, envolvendo faixas etárias controladas, não demonstraram essa associação. Pelo contrário, demonstraram que a presença, né, o encurtamento desses telômeros estaria mais associado à qualidade de vida. Então, esses telômeros também que estariam suscetíveis, né, de encurtamento em razão do estresse, provocaria, sim, o aumento de doenças cardiovasculares e de estresse. O que a gente percebe nessa teoria inicial que a gente está observando é que todos esses fatores, mitocôndrias, telômeros, estão intrinsecamente ligados e um acaba influenciando o outro nessa questão do processo de envelhecimento. Uma outra teoria que nós observamos também é a teoria endócrina, né? Segundo essa teoria, existiriam genes específicos que influenciariam na produção de hormônios. Esses hormônios seriam responsáveis tanto pelo vigor físico, pelo tônus físico, e na medida em que esses genes começam a falhar, você nota que justamente há uma perda dessa tonalidade muscular, da questão sexual e tudo mais. E se observou que muitas vezes essa questão hormonal ela está associada também a uma restrição, a uma dieta de restrição calórica. Ou seja, a forma como você se alimenta, se você se alimenta com uma dieta restrita em termos de caloria, isso influencia também na longevidade dos seus hormônios. Hoje a gente observa que muitos adultos de meia idade, quando começam justamente a ter essas perdas hormonais, iniciam justamente as TRTs, no sentido de prolongar mais a questão da disposição